Salve, salve rapaziada, Zé Vedega aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, rapaziada, a gente vai estar fazendo aqui, ó, o upgrade pro nível máximo de todos os nossos atributos aqui, ó, olha só. Atributo de corpo a corpo, selo do atirador, destruidor em área, assassino, estrategista e guardião. Então, desses 6 atributos aqui, a gente já tem 5 no nível máximo, né? Que é o do corpo a corpo, destruidor em área, assassino, estrategista e guardião. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o upgrade máximo aqui dos atiradores, né? Para o nível máximo, que é o nível 60 aqui atualmente. Então a gente vai gastar aqui 1.500 e a gente vai gastar mais 1.600 para ter aqui no nível máximo, tá? A gente tem 26 mil ainda de peças de selo. Dá pra gente fazer uns upgrade aqui bem interessante no selo padrão. E aí você pode estar se perguntando, Zé Vedega, eu tô iniciando o game agora, eu não tenho muitos atributos. Então qual que eu deveria utilizar aqui para deixar no nível máximo, tá? Então, rapaziada, olha só, no nível máximo, todos aqui, ó, vai ter apenas um atributo, né, 1% a mais de vida e 1% a mais de dano. Isso aqui ajuda? Realmente ajuda, mas não tanto assim, tá? Porque 1% de dano não é muita coisa e também 1% de ponto de vida máximo não é muita coisa. Porque se você tem 100 de dano, com o nível máximo você vai ter 101 de dano, ou seja, é 1 a mais de dano, tá? E se você tiver 100 de vida, você vai ter 101 de vida, óbvio, né? Se você tiver 200, vai ter 202, se tiver 300, vai ter 303, se tiver 1000, você vai ter 1010, tá? De vida, se você tiver 1000 de dano, vai ter 1010 de dano, tá? E assim por diante, beleza? Então se você tiver uma lenda aí com 5000 de dano, você vai ter 5050 de vida. Então esses 50 de vida geralmente não vai te ajudar tanto assim, tá? Porque geralmente todos os ataques aí é mais de 50 de dano, né? É no mínimo 100, 150 de dano facilmente. Então somente pouquíssimos ataques que não vai causar 50 de dano, tá? Como por exemplo a da Madame Letour, se eu não me engano eu acho que ainda é 150 de dano cada item dela, tá? Ou do Cordélio também é 60 de dano. Enfim, então não vai te ajudar tanto. Então eu sugeriria para você que está iniciando agora, fazer o upgrade até no nível 40 aqui, tá? Mas qual o nível 40 que você recomenda fazer o upgrade primeiro? Bom, se você joga mais no modo domínio, é mais interessante você colocar aqui, ó, no nível máximo, no caso aqui no nível 40, tá? Não é nem no nível 60, é no nível 40 apenas. Aqui a opção dos atiradores que vai liberar o coletor de espólios, que aumenta o dano em 5%. E toda vez que você eliminar uma lenda adversária, aumenta o dano em 10%, totalizando no máximo aí 35% de dano a mais, tá? Então você precisa eliminar 3 lendas adversárias para você ter 35% de dano a mais até o final da partida, tá? Então isso aqui é extremamente quebrado, extremamente útil para você utilizar quando você está jogando domínio. Se você utiliza mais as partidas ali no modo duelo, você pode utilizar aqui o emblema de assassino no nível 40, tá? Então você faz o upgrade no nível 40, que você vai ter aqui o anúncio de perseguição, que deixa uma marca na primeira lenda adversária que atingir e aumenta o dano em 30% e todos os ataques nesse adversário que está marcado. E aí quando você elimina a lenda adversária, a marca some e aí você pode habilitar novamente quando ele reviver, ou até mesmo em uma outra lenda, tá? Se você estiver jogando no modo domínio com esse item, você vai marcar uma lenda, e se até aquela lenda não ser eliminada, você não vai causar o dano em 30% a mais em nenhuma outra lenda, tá? Somente naquela lenda que foi marcada. Então você precisa, ou a sua equipe precisa eliminar aquela lenda que está marcada para você ter uma nova marcação para colocar em uma outra lenda adversária, tá? Então esses dois itens aqui são primordiais para você habilitar primeiro, tá? Esses dois itens aqui no nível 40 é essencial. E aqui no padrão é interessante também que você libere pelo menos até o 130, que vai ter aqui o Mente Calma, que aumenta em 60% a quantidade carregada do medidor de carga do Supremo ao receber dano. Ou seja, quando você recebe dano, você recebe ali uma certa quantidade de recarga da sua ultimate. E com esse item você vai receber 60% a mais, tá? De recarga da sua ultimate quando você é atingido por algum ataque. Então isso aqui é muito bom, principalmente para tanques, né? Ou para suporte também. E quanto mais recebe dano, mais fácil é de você carregar a sua ultimate, tá? Então para suportes e tanques, esse item aqui é excelente. Se você joga de tanques ou suporte aí, é bem útil você utilizar esse item aqui, tá? Mas agora, se você não quiser deixar aqui no nível máximo para jogar no nível 130, porque demora bastante, tá? Então se você não quiser e não tiver recursos para colocar no nível 130, eu sugiro que você libere aqui a opção do Guardião, que é no nível 40, tá? Também no nível 40 do Guardião,
que é o golpe furioso, que ao receber dano, armazena 20% do dano recebido. Ou seja, se você recebe 100 de dano, 20 de dano é armazenado ali, tá? E no próximo ataque, causa o dano adicional equivalente ao dano armazenado, tá? Ou seja, se você recebe 100 de dano, você já vai ter 20 de dano acumulado. E se seu próximo ataque causar 100 de dano, vai causar 120, porque 20 você armazenou do ataque do adversário, tá? Tô utilizando aqui o 100 como parâmetro, só para ficar mais fácil de ser entendido, tá? Mas aí você pode obviamente multiplicar. Então se você recebe 1000 de dano, você vai armazenar 200 de dano, e no seu próximo ataque você vai causar 200 de dano a mais, tá? Desse jeito que funciona. E aí você pode acumular até 20% do seu ponto de vida máximo, tá? Ou seja, se você tiver ali, se sua lenda tivesse 10.000 de pontos de vida, você poderia armazenar até 2.000 de dano. Vocês têm noção disso? Que em um único ataque, seja ataque básico, seja habilidade ou ultimate, você consegue causar mais 2.000 de dano? Claro que atualmente não tem nenhuma lenda aqui que tenha 10.000 de ponto de vida, tá? O máximo aqui, se eu não me engano, é 8.000, tá? Mas aí, mesmo assim, você pode fazer o parâmetro, pode fazer aí a conversão, que vai causar bastante dano, tá? Então nesse caso aqui, se você tivesse 10.000 de pontos de vida, você pudesse armazenar 2.000, então você teria que receber ali praticamente 9.050 de dano para estar mais ou menos armazenando a porcentagem toda, 8.000, né? Que você iria armazenar uma boa quantidade de dano para causar no oponente, tá? E aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte: você consegue causar muito dano com esse item, principalmente quando você joga com tanques ou com personagens que é muito fácil de receber dano, tá? Então você pode utilizar esse item aqui para causar um dano a mais no oponente, beleza? Então se você não quiser utilizar aqui no nível máximo 130 do selo padrão, você pode colocar aqui o selo do guardião no nível 40, tá? Então tudo isso aqui que eu tô falando é justamente para você liberar essas runas aqui, ó. É a runa de ataque, uma runa de defesa e principalmente aqui uma runa de núcleo, tá? Não liga para essa porcentagem aqui de 1% não, que isso aí não vai fazer diferença na sua partida. O que vai fazer diferença é você utilizar itens como esse aqui, ó, golpe furioso ou coletor de espólio, ou até mesmo o anúncio de perseguição, tá? Isso aqui é que vai de fato fazer diferença nas suas partidas, e não esse atributo aqui de 1% a mais de ponto de vida, beleza? Agora, no selo padrão, como você viu aqui, ó, tem como você colocar no nível até 130, né, para você ganhar aqui runas, tá? Runas de ataque, defesa e núcleo. Então no total são 6, né? Então são aqui 3 de ataque, defesa e núcleo. Então temos 3, mas novamente ataque, defesa e núcleo, mais 3 e ataque, defesa e núcleo. Então no caso aqui são 9, tá? Então 9 itens para cada. Então são 3 slots de núcleo, que são esses daqui maiores, 3 de ataque, que são esses de marrom, na cor marrom, e 3 aqui na cor prata, que são os de defesa, tá? Então são 3 no total aí. E aqui tem um detalhe interessante, que aqui você consegue de fato colocar, olha só, pontos de vida a mais do que o essencial aqui, como por exemplo aqui, nos níveis máximos aqui é 1%, enquanto o selo padrão aqui está no nível 156 e está causando aqui, está trazendo de bônus para as minhas lendas 1.73 de atributo, pontos de vida de ataque e ponto de vida, aliás, de pontos de vida e pontos de ataque, tá? Então se a gente fazer o upgrade aqui é para 1.74, depois 1.75 e assim por diante, tá? Então aqui no nível 158 tá 1.75 a mais de ponto de vida e de dano. Novamente não vai fazer muita diferença esse 1.75, tá? Como no caso aqui os meus estão tudo no nível máximo, então vai ser 1% aqui com mais 1.75, vai dar um total aí de 2.75 a mais de ponto de vida e 2.75 a mais de dano, beleza? Então geralmente você não precisa se preocupar com colocar no nível máximo, apenas no nível 40, como eu já falei, na de atirador, assassino e na de guardião, que são os que você mais vai utilizar, beleza? Se você utiliza mais suporte, você pode utilizar aqui também o estrategista, que vai dar um pouco de recuperação de vida para você, mas não acho que isso aqui seja eficiente em todas as lendas, apenas em algumas lendas específicas, tá? Porque são pouquíssimas lendas que dão buff aqui para a equipe de forma recorrente, tá? Não estou falando de ultimate, não estou falando de habilidade, estou falando de forma recorrente, tá? São pouquíssimas
pouquíssimas lendas que dão esse atributo, beleza? E aí também tem a de corpo a corpo, né, que recupera vida ali quando você tem pouca vida. E também tem aqui a de entusiasmo de vitória, que é a de destruidor em área. Isso aqui também é bem interessante, mas no geral eu colocaria primeiramente no de atirador, que é para você jogar no domínio, aqui no nível 40. Depois a de assassino, que é para você jogar no modo duelo, que é o anúncio de perseguição. Depois aqui, ou você utiliza aqui do selo de guardião, que eu recomendo para você utilizar em tanques e suporte, que recebe bastante dano. E por fim, mas não menos importante aqui, o entusiasmo de vitória, que é o destruidor em área, que você recupera a sua ultimate conforme você elimina as lendas adversárias, beleza? Então, rapaziada, colocamos aqui no nível máximo todos os nossos selos aqui de classes, né? Então colocamos aqui no nível máximo do corpo a corpo, nível 60, atirador, nível 60, destruidor em área, nível 60, assassino, nível 60, estrategista no nível 60 e também o guardião no nível 60. Agora falta apenas a gente colocar aqui no nível 180, né? O selo padrão. Atualmente a gente está em 158 e está precisando aqui de 10 mil de peça de selo, né? Então é bem caro aqui para você colocar o nível máximo no selo padrão. Então é isso, se você curtiu o vídeo e quer mais vídeos assim do Smash Legends te passando dicas de como jogar, dicas de selo, melhores habilidades, melhores combos aqui, é só você se inscrever no canal, deixar seu like e vejo você no próximo vídeo.